Você sabe, Leda, que foi um negócio bem aleatório na minha vida, porque eu nunca achei que eu fosse falar de finanças, né? A minha formação é como músico, depois eu fiz teologia e depois eu fiz produção audiovisual e acabei virando um educador financeiro no YouTube, né? A galera começou a se inscrever pensando que eu era um educador financeiro, sem reparar que o vídeo anterior era como lacear um sapato que tá apertando o dedão. O autor, que é o T. Harv Eker, ele fala, né? Pessoas de mentalidade rica colecionam imóveis e propriedades. Pessoas com mentalidade pobre colecionam boletos e contas para pagar. Eu nunca tinha usado um cartão de crédito na vida, até os 35 para 36 anos. Por quê? Porque eu sempre entendi que quando eu quero algo, eu preciso gerar esse dinheiro em vez de pedir dinheiro para alguém. Porque o pessoal gosta de usar essas frases. A vida é uma só, eu posso morrer amanhã. Aí não morre amanhã e fica até 95 anos pobre, né? Olá, seja muito bem-vindo a mais uma conversa aqui de Osnagli, o Encontro de Gerações, o podcast que fala sobre continuidade, sobre legado, uma geração complementando a outra. Fala também de como deixar de ser pobre, falar de como sair da pindaíba, de como acumular, né, deixar herança, deixar recursos escassos ali para as próximas gerações e administrar isso da melhor forma possível. Eu sou o Duda Nagli, ator, empresário. Eu sou Leda Nagli, jornalista. E nosso convidado de hoje é um Duda também, assim. O Duda, primo pobre. Tudo beleza, pessoal? Pô, maravilha. Prazer enorme estar com vocês aqui, viu? Obrigado pelo convite. Ótimo. Eduardo Feldberg. É isso aí. Chique. O nome é de rico, né? O nome é de rico até, né? O nome é poderoso. Predestinado. Eduardo quer dizer guardião das riquezas. É verdade, né? Guardião de tesouros. É isso aí. O significado do nome. Demorou, mas consegui achar esses tesouros aí, enfim, né? Nós e guardar, né? Que é uma para de graça, vai. Não, a gente tem nosso tesouro também, né? Tá no caminho. Estamos no caminho. O seu caminho foi longo? Como é que começa esse caminho? Como é que começa esse primo pobre? Você sabe, Leda, que foi um negócio bem aleatório na minha vida, porque eu nunca achei que eu fosse falar de finanças, né? A minha formação é como músico, depois eu fiz teologia e depois eu fiz produção audiovisual e acabei virando um educador financeiro no YouTube, né? Nada a ver, né? Mas eu sempre gostei muito de ensinar. E a vida toda, né? Eu tô com 40 anos hoje, né? Ainda tem muita vida pela frente, espero, né? Graças a Deus. Mas eu trabalhei por bastante tempo, 19 anos como CLT, e como eu sempre gostei de ensinar, e eu não tinha pedagogia, a ponto de dar aula em escolas, né? Eu usei o YouTube como uma forma de compartilhar conhecimento. Então, desde 2013, mais ou menos, eu posto vídeo antes disso até, mas em 2013 eu comecei regradamente a fazer vídeos sobre música. Porque eu fiz o meu conservatório e eu sempre fui uma pessoa, eu falo, né, pobre, vamos colocar assim, uma pessoa classe média baixa, né? Porque tem muitos níveis de pobreza no Brasil, né? Sim. Então eu nunca fui o pobre que mora na favela, que passa fome ou algo do tipo. Mas eu era aquela pessoa que estudou em escola pública, que nunca teve um Nike na vida, que nunca tinha viajado de avião, né? Então eu sempre tive um amor, assim, e um prazer por ajudar os mais pobres. E quando eu comecei a fazer esse conservatório de música, que é numa região muito boa, inclusive, eu ganhei bolsa. E eu fiz o conservatório, me formei, e logo que eu me formei, eu pensei, cara, eu tive o prazer de conseguir me formar e ter todo esse conteúdo sendo bolsista, porque eu não tinha como pagar. E logo que eu concluí o curso, eu pensei, e se eu começar a ensinar isso aqui que eu aprendi lá no conservatório, para quem não tem condição de estar num conservatório bom como esse? Você aprendeu o quê no conservatório? Piano, violão, tudo? Lá você tem que aprender um pouco de tudo. O meu instrumento principal foi bateria, mas você acaba aprendendo um pouco de violão, de piano. E como eu nasci num ambiente de igreja e tal, eu desde criança já tenho muito vínculo com teatro, que foi algo muito importante para hoje, né? Porque eu faço hoje. E música também. Então, quando eu me formei, eu falei, cara, tem muita gente que não tem condição de ter um conservatório desse, né? Chama Souza Lima e tal. E eu vou ensinar de graça. Aí eu criei uma apostila que era um resumo das coisas mais importantes do conservatório.
liberei de graça em PDF e acabei fazendo um curso de teoria musical de graça no YouTube para quem quisesse aprender. Aí isso começou em 2013, né? Só que paralelamente... Eu sabia que você tinha começado produzindo conteúdo, ensinando música no YouTube, música. Mas eu não sabia que era tão estruturado assim. Então, era, mas é aquele negócio, Duda. Não me dava dinheiro nenhum, né? Fogo. Sim. Né? Eu não cobrava nada porque eu queria ajudar, mas eu tinha uma expectativa de que ganhasse uma graninha no YouTube. Mas música é um segmento que é difícil. Tipo assim, é muito mais fácil você ganhar dinheiro tendo um canal de finanças do que tendo um canal de música. Porque quando o CTR lá... Como é que chama? Não é CTR? O custo por mil, CPM, tem um monte de coisa. E o fato é que quando você tem um canal de finanças... Quem vai querer divulgar lá? Banco, instituição financeira, que tem dinheiro pra caramba. Sim. Agora, quando você tem um canal de música, a fábrica de violão vai divulgar, né? O cara não tem tanta grana. Então, público consumidor. Por ter esse prazer, eu continuei e fiz por anos, né? Isso aí. Só que esse canal nichou como música. E eu gostava de ensinar outras coisas também. Uhum. Então, eu criei um canal secundário ensinando como fazer você mesmo coisas do cotidiano. Como trocar uma lâmpada. Pessoal, meu chuveiro queimou e hoje eu quero mostrar pra vocês aqui como é que a gente faz pra trocar o chuveiro. E vídeos totalmente aleatórios. Faça você mesmo, né? Exato, faça você mesmo. Só que era vídeo que não tem segmento nenhum. Então ia desde arrumar uma tomada até como lacear um tênis que tá apertando a ponta do dedão, sabe? Qualquer coisa que eu aprendesse, eu gostava de compartilhar no meu canal. Uhum. Até que... E esse outro canal, secundário, tinha 30 seguidores só, contando os parentes. Né? Então tinha 30 seguidores. E aí eu vou chegar na história do canal, né? Uhum. Quando eu me casei, em 2019, um pouco antes eu comprei o meu apartamento. Um apartamento, né, financiado, né? Em 30 anos. E eu nunca gostei de ter dívida. E aí eu pensei, caramba, 30 anos para financiar, para quitar esse apartamento, ninguém merece, né? 3 décadas é muito tempo, né? Eu comecei a pesquisar como é que eu faço para quitar mais rápido aquele imóvel. E aí que eu descobri o processo de amortização, que é quando você paga o valor da tua parcela, só que você dá um valor a mais todo mês para quitar mais rápido. E quando você amortiza, o financiamento que era de 30 anos, você consegue quitar em 5 anos. Até uma pessoa normal. Sabe, não precisa ser rico nem nada, né? Normal, né? Como se rico fosse anormal, né? Mas tem que ganhar o dinheiro para poder pagar a parcela a mais essa amortização. Aí... Você ganhava isso? Então, aí eu fazia muita renda extra, que é um outro ponto que hoje é um pilar do meu canal. A gente vai falar provavelmente no decorrer da conversa sobre isso. Aí eu postei esse vídeo, eu comecei a amortizar, eu botava tipo assim, R$200 a mais, e eu já eliminava uma parcela. Teve um dia que eu vendi uma câmera minha, aí eu vendi por, sei lá, 2.000. Aí eu consegui eliminar 10 meses de uma vez só da minha dívida. Aí eu falei, caramba, funciona esse negócio de amortização. É porque traduzindo, a dívida é o que você precisa pagar ali. Então, digamos, você deve R$100 mil. Só que aí você vai pagar a parcela mais os juros, mais o seguro, né? Exato. Mas ele era jovem, então o seguro era baixíssimo. Mas é que o juro é tão grande que é assim, faz conta que você deve... é alto. Faz conta que você deve R$100 mil, vai, no saldo devedor. Se a tua parcela é 1.000, R$300 vai ser abatido dos 100 mil e 700 é de juros. Aí você paga 1.000, aí você pensa, agora deve estar 99. Não, tá 99 e 700. Eu falei, caramba, paguei R$1.000 e só bateu 300. Aí quando você amortiza, você dá esse valor a mais, o valor é quase que 100% eliminando lá do saldo devedor. Aí eu resolvi postar um vídeo. Tinha 30 seguidores no meu canal, cheguei do trabalho. Fala pessoal, que eu era CLT, né? Pessoal, hoje eu quero falar para você como que tá um financiamento de 30 anos bem mais rápido, mesmo sendo pobre. Aí eu peguei a minha lousa e comecei a fazer os cálculos. E o mesmo sendo pobre, você aí que é o ponto. Porque assim, pobre, um rico consegue acabar em 2 anos, aí o pobre, né? Daí eu falei, o pobre também consegue, desde que ele se esforce, faça uma renda extra para ir amortizando, né? E esse vídeo viralizou muito. Tipo assim, é incrível. Eu tinha 30 seguidores, né? Em um mês, tinha 230 mil pessoas me seguindo por causa desse vídeo. E o pessoal começou Até hoje tem zilhões de visualizações. Esse tem vídeo, 11 milhões, sei lá, esse agora. vídeo é o vídeo de assunto financeiro mais visto do YouTube. Caramba. E aí, a galera começou a se inscrever.
pensando que eu era um educador financeiro. Sem reparar que o vídeo anterior era como lacear um sapato que tá apertando o dedão, né? E aí, só que aí de repente você vê, caramba, 230 mil pessoas começou a me seguir em um mês. Eu vou surfar essa onda, né? Vamos aproveitar. Só que naquela época, eu tinha o meu trabalho como CLT. O que você fazia? Eu era auxiliar administrativo de uma escola de educação infantil particular, né? Aí eu trabalhava horário comercial, só que eu tinha outras 6 fontes de renda. Então, eu dava aula particular de música, que eu tinha música, né? Então eu aproveitava depois do trabalho para dar aula particular no meu bairro. Eu tinha uma banda de músicos para casamento. Então eu tocava em casamento, principalmente de sábado e domingo. Eu fazia site, eu editava vídeo. Eu tinha o meu canal de música que me dava uns R$200 por mês, mas para quem... Na época eu ganhava tipo 3 mil como CLT. E aí eu sempre entendi, cara, não tem como eu mudar de vida com esse salário aqui, né? Minimamente. E dinheiro não importa, se paga algum boleto é dinheiro. Exato, Como é que é a teoria que eu aprendi desde criança? Tem que ter, dinheiro é igual infiltração, tem que ter um monte de gotinha. Tem que ter um monte, porque infiltração é isso, pingando, né? Pinga de vários lados. Eu sempre trabalhei nessa perspectiva também. E aí eu sempre tive essas outras fontes de renda. Só que eu pensei, caramba, mano, mas eu já faço muita coisa. Meu Deus do céu, minha mulher vai ficar louca se eu arranjar mais alguma coisa pra cabeça, né? Só que, de repente, você vê que em um mês o teu canal passou o total de inscritos do outro que tinha faz 8 anos. Isso foi em 2021 que esse vídeo viralizou, né? 2021. Aí eu falei, cara, vamos lá. Pessoal aqui, todo mundo comentando. Nossa, esse vídeo foi muito bom, posta outro. E eu pensando, caramba, mas eu sou músico, né? O que eu vou fazer? Só que eu comecei a perceber que mesmo sendo uma pessoa que era classe média baixa e tal, que tinha um salário CLT baixo, eu não tinha dívida. Eu conseguia fazer uma viagenzinha simples todo ano. Eu estava financiando e estava quase quitando meu apartamentinho, que era pequeno, mas estava quase quitando. E aí eu pensava, cara, tem muita gente que ganha mais do que eu e tá todo ferrado. Tá todo endividado, não tem nada, não tem patrimônio, né? Não tem casa. Aí eu comecei a pensar, o que é que eu faço? Porque assim, eu não me considerava rico. Eu gosto de falar, né? Que tem o pobre e tem o pobre lascado. São coisas diferentes, né? Eu conheço muito pobre que não dá pra falar que é rico. Mas não tem dívida, não tá lascadão, consegue comer num restaurantezinho de vez em quando. Organizado. E tem aquele pobre, organizado, Eu sempre fui esse pobre. Aí eu pensei, cara, o que é que eu faço que me permite ter uma vida ok, mesmo ganhando menos do que amigos meus que estão mais lascados que eu e ganham muito mais? Aí eu comecei a pensar nesses pontos. Eu sempre tive múltiplas fontes de renda. Eu nunca me importei com ostentação, que é uma coisa que tem muita gente que tá pobre ainda por causa da ostentação. Parte do status. Do status, exatamente. Ele quer ter a vida do rico sendo ainda pobre, né? Então eu sempre respeitei a hora certa de comprar as coisas. Eu sempre fui uma pessoa sonhadora, e eu acho que é importante você sonhar, porque quando você sonha, você consegue falar não para coisas mais irrelevantes. E eu resolvi gravar um outro vídeo. Falei, bom, pessoal, vocês pediram pra eu gravar mais um vídeo, então eu vou fazer outro vídeo. Só que aí, eu comecei a sentar o pau mesmo. Eu falei, você é burro pra caramba, mano, na boa. Você tá todo lascado porque você é burro. Você ganha um salário mínimo e você quer comprar um Nike Shox de 12 mola que custa o teu salário inteiro. E eu comecei a falar na lata as verdades. E o pessoal gostou. Porque uma coisa é assim, uma coisa é você ser ofendido por alguém que nunca foi pobre. Outra coisa é você ser ofendido por uma pessoa que também foi pobre e tá saindo da pobreza. É coisa do lugar de fala. Exato, né? Tem gente que tem isso, né? É um assunto interessante esse, inclusive, né? E o pessoal, muitas vezes o mais pobre, eles têm um certo ranço, não todos, mas alguns têm um certo ranço de gente rica. E nas minhas você se colocava como pobre? Me colocava, porque eu era um CLT que ia trabalhar de trem, levava marmita todo dia, né? Então eu comecei a falar dicas para que o pobre pudesse ter uma vida minimamente igual à minha, que é uma vida que não tá cheia de dívida, que tá com um apartamentinho comprado, que tá com um carro usado, mas é quitado, que não usa todo... né? Porque tem algumas frases, né? Eu gosto muito de livro, né? Eu gosto bastante de citar livros, né? Então... eu nunca fui, por exemplo, no livro Segredos da Mente Milionária, né? O autor, que é o T. Harv Eker, ele fala, né? Pessoas de mentalidade rica colecionam
Imóveis e propriedades. Pessoas com mentalidade pobre colecionam boletos e contas para pagar. Eu nunca fui um colecionador de boleto. Eu nunca, pra vocês terem uma noção, o meu salário era 3 mil como CLT. Eu nunca tinha usado um cartão de crédito na vida, até os 35 para 36 anos. Por quê? Porque eu sempre entendi que quando eu quero algo, eu preciso gerar esse dinheiro em vez de pedir dinheiro para alguém. Eu nunca tinha feito um empréstimo. Né? Então eu comecei a dar esse tipo de dica que de repente o pessoal gostou. Aí o segundo vídeo que eu postei, mesmo dando com os pés no peito mesmo, sabe? Não peguei leve não, sabe? Falei do meu jeito, porque eu pensei, não devo nada pra ninguém. Se gostar, gostou. Se não gostar, não gostou. O pessoal gostou. Aí o segundo vídeo também passou de 1 milhão de visualizações rapidinho. E foi crescendo. Até que quando eu devia estar com uns 400 mil inscritos, meu canal não tinha nem nome ainda. Alguém fez um comentário no vídeo. A gente tem o Thiago Nigro, que é o primo rico lá no Alphaville, você é o primo pobre de Osasco. Aí eu gostei da ideia. E aí até o nome do meu canal foi dado pelos seguidores. Sim, aí eu adotei o nome Primo Pobre, que virou hoje o maior canal de educação financeira para pobres do Brasil. Né? E o terceiro maior do mundo, a gente só tá perdendo aí pro Thiago Nigro e pra Natália Arcuri, né? Mas já estamos chegando. Né? E tem sido muito bom, porque é algo que ajuda a mudar a vida das pessoas. A educação financeira muda muito a vida da pessoa, inclusive dos mais pobres, né? Não, é fundamental. Fundamental. Eu vi quando teve um processo, não é processo não, tipo um projeto de lei dizendo que devia ter educação financeira para pobres. Eu vi uma deputada de esquerda ficar indignada, sabe? Falar, como assim pobre, educação financeira para pobres? Isso é um absurdo, uma frescura, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, que idiota essa mulher, porque é pro pobre que é importante ter educação financeira. Porque ele que vai... Né? Não, mas pro pobre é mais importante, porque se ele vai comprar uma geladeira, ele vai pagar 3 geladeiras. Né? Ele vai comprar um carro, vai pagar 3 carros. Então, se ele juntar o dinheiro... se ele assumir uma dívida fora de hora, ele vai ficar a vida inteira para se livrar daquilo. É muito comum você ver uma pessoa mais humilde com um tênis carésimo, assim. Sim. Né? Porque celular, tem o celular caríssimo. Objeto de desejo. Então, e essas coisas é que levam o dinheiro da pessoa. Então, e a gente não tem educação financeira, isso eu falo sempre aqui. Eu não tive educação financeira no colégio, minha família não teve, meu pai não teve. Eu sou classe média, eu diria classe média. Média, tá. Porque a gente tinha um armazém, mas não era uma coisa... super lucrativa. Não era uma cadeia de supermercado, era um armazém, entendeu? Tá. No interior de Minas Gerais. Então, não era classe média entre baixo e média, né? Mas eu estudei escola pública. Mas era uma boa escola pública. Era uma boa escola pública, porque a minha geração pegou uma boa escola pública. Naquela época tinha até latim, tinha francês. Tinha latim, tinha aula de música. Hoje malemar tem inglês, né? Não, tinha aula de música, tinha latim, tinha mulher, era uma escola feminina, então tinha artes, bordar, não sei o que, entendeu? Legal. Então a gente tinha uma escola bacaninha, organizadinha e tal, entendeu? Mas era uma escola pública, não tinha nada de sofisticado. E mesmo que naquela época tivesse um mínimo de educação financeira, hoje é tudo muito mais acessível com a internet, os investimentos, o conteúdo. Não tinha nada, não tinha internet, imagina, não tinha nada disso. O jornal tinha 4 páginas na minha cidade. E esse ponto que você levantou, Leda, é interessante. Faz uns meses que eu li um livro chamado Emburrecimento Programado. É um livro de um cara que ele já foi eleito 2 vezes o melhor professor de Nova York. Então você vê que não é qualquer Zé Ruelas, nem. É um cara muito bom e respeitado. Aí, quando ele recebeu o prêmio, aí ele foi lá pra dar o discurso dele, né? Nossa, ele desceu o reio. Ele começou a falar um monte do ensino, das escolas, da porcaria que é o ensino. É polêmico esse assunto, porque eu sei que vai ter gente que vai defender e tal, mas no livro ele fala: a escola é feita para que você entre e saia burro. E aí ele vai colocar vários pontos, tipo assim, por que não tem educação financeira nas escolas? Por que não tem direito? Por que não tem empreendedorismo, que é o que mais muda a vida do ser humano? Nutrição, nem direitos do consumidor, que é uma coisa fundamental para a vida moderna, para a vida em geral. E eu sou um crítico. Você dominar os seus direitos. Eu sou um crítico do sistema educacional por alguns motivos. Primeiro que
Se você for pegar a grade de décadas atrás, é a mesma de hoje. Caramba, o mundo mudou pra caramba nos últimos 30, 40 anos. Como é que eu tô aprendendo a mesma coisa que o meu avô aprendeu, né? Outra coisa... Depois quer que você fique motivado. Por quê, né? Um dos discursos que ele fala é assim, esse cara fala, né? A escola é feita para que você saia de lá, entregue seu currículo e vai ser peão de uma fábrica. Não é para você empreender e virar um empresário. Industrial ali, né? Você ficar adestrado a ficar ali que depois você vira para um escritório, uma linha de produção, para você ficar ali sem reclamar, passar nas provas ali, cumprir as metas. O Charlie Chaplin, lá naquele filme lá, né? E aí você vê que tem muita encheção de linguiça na escola de coisas absolutamente inúteis na nossa vida. Por exemplo, primeiro que para começar, só de você ver o histórico da escola, da educação, você já vê que a maioria do pessoal dos poucos que se formam, saem analfabetos funcionais do mesmo jeito, não consegue interpretar uma pergunta, um texto, não sabe fazer uma conta. Aí você começa a ver, caramba, mano, por que não ensinam sobre empreendedorismo e ao mesmo tempo ensina sobre literatura portuguesa? Não tô falando que literatura portuguesa é ruim, é legal. Mas o que é mais importante para a vida da pessoa evoluir e enriquecer? Tipo assim, eu não conheço ninguém que ficou rico porque decorou a tabela periódica. Mas eu conheço gente que ficou rico empreender. Todo mundo, na verdade, que eu conheço foi empreendendo. E empreendedorismo não é ensinado na escola. Talvez pegar o conhecimento que eles passam na grade da escola, mas passar isso de uma forma mais prática para a pessoa aprender coisas da economia. Não ensina nada prático. Inteligência financeira, mas tem muita coisa que é valiosa ali. É que nem aquele negócio do encontre X. X mais Y igual a Z. Quanto é W? Mas qual a utilidade disso, cara? Eu nem na escola eu entendia para que é hoje, então... Não, já podia ser... Esse mesmo problema matemático podia ser o balanço de uma empresa, né? Para criança, verdade. O problema sendo colocado podia ser já uma coisa real, um DRE de uma empresa, ela ali fazendo para melhorar... Fluxo de caixa, né? Mas é exatamente isso, é muito teórico e pouco prático, né? Então acaba que o pessoal... E aí, uma das coisas que não tem na escola é justamente a educação financeira, que é o que agora a internet tá vindo com peso nisso. E eu vou falar, cara, não é só porque é minha área, mas uma das grandes esperanças que eu tenho do Brasil melhorar é a educação financeira, mudar a mentalidade das pessoas. E educação financeira inclui o empreendedorismo, né? Total. Bom, fazer uma breve interrupção para te dar um presente aqui. Opa! Para você seguir na sua empreitada na comunicação e na educação financeira, bem alimentado, bem nutrido aqui com os suplementos. Caramba! Isso, desse jeito eu vou deixar de ser só a vareta aqui. Olha que da hora, meu. Obrigado, hein? E a minha mãe, ela faz a caixa, ela mesmo monta a caixa especialmente para os nossos convidados. Para você tomar umas coisas bem boas aí. Obrigado, ômega, vitamina C. Show! K2, D3, coisas importantes para a saúde. Obrigado, viu? Valeu mesmo. É o nosso patrocinador master, a gente toma esses suplementos há mais de 3 anos e a gente acredita na qualidade do produto. Excelente matéria-prima, produtos de qualidade. Recentemente estouraram vários escândalos aí sobre marcas de encapsulados colocando farinha em vez dos princípios ativos dos suplementos para potencializar o lucro. A Doctors First é uma marca que a gente confia e toma todo dia mesmo, como a minha mãe falou. E lembrando, tem um QR Code aqui na tela, você pode escanear, já vai direto para o site oficial. Tem várias promoções para você também pensar, né, estrategicamente, em vez de sair comprando em qualquer horário. Quando você tem uma boa promoção com um bom cupom, Leda 5, mais 5% Leda 5, Duda 5, independente dos descontos que tem na própria página, no site da Doctors First. Soma o desconto. São cumulativos, então vale a pena você se organizar para repor os seus suplementos numa hora que a promoção tá boa. Boa. Que também vale, tá dentro do assunto que a gente está falando. É isso aí. Aí eu tava comentando aqui a educação financeira, agora a pessoa tem que trazer a responsabilidade para ela estudar sobre isso. Você estudou sobre isso? Aí então, você começou a estudar. Quando aconteceu aquela virada lá na minha vida, que começou a bombar meus vídeos e tal, aí eu pensei, bom, vamos lá, eu sei algumas coisas, mas tem muita coisa que eu não sei. O que eu considero como educação financeira? Até pra gente voltar um pouco. Eu considero a educação financeira um tripé, com 3 habilidades que a gente tem que ter. Saber ganhar dinheiro, saber usar esse dinheiro e saber multiplicar
esse dinheiro. Então, se a pessoa fala, Dudu, o que é educação financeira? É você ser inteligente, é você ser bem educado com relação ao dinheiro. E ele envolve você saber ganhar, você saber usar e você saber multiplicar. Eu sabia ganhar, porque eu era CLT e tinha mais 6 fontes de renda. Eu sabia usar, porque eu usava para construir patrimônio e também para curtir um pouco, né? Mas muito para usar patrimônio. Só que eu não sabia nada de multiplicar, porque eu era o brasileiro que deixa uma graninha na poupança, né? E aí, quando eu vi que o canal começou a engajar mesmo, eu pensei, caramba, agora eu tenho que evoluir um pouco aqui. Aí eu fiz curso, tirei certificação da Ambima, de especialista em investimento, para ter mais esse conteúdo. Mas eu vejo que muito do que trava as pessoas é mais questão de costume e mentalidade do que coisa técnica. Sim. Principalmente a ostentação, né? Porque a ostentação é um mal aqui do nosso país. Vocês devem ter viajado muito mais que eu, com certeza. No Brasil é mais exagerado esse negócio da ostentação. Você vai em outros países que o pessoal não tá preocupado com isso, sabe? Tipo assim, quer ter uma vida de qualidade, mas não tem esse negócio da grife. Da grife, que foi muito popularizado também por causa de... Só os ricos têm. Os ricos usam grife, mas só os ricos. Não é... E tem grife de classe média baixa. De todo tipo. De todo tipo. Porque a grife acaba funcionando como um atalho, né? Ela consegue mostrar que ela também conquistou aquilo, e aí ela, em tese, ela imagina que ela vai ser bem recebida pelas outras pessoas, vai ser tratada melhor. Né? Tem um pouco isso também, né? Uma coisa meio... E que não é totalmente fora da verdade, porque se você estiver melhor vestido, se você estiver com uma roupa de grife, um sapato de grife, um tênis famoso que está na moda, as pessoas vão te olhar na bolha, com outros olhos. E aqui no Brasil se valoriza muito isso, né? Do ter, né? Muitas vezes mais do que o ser. Então a pessoa, ela é pobre, mas pelo menos se eu tiver um iPhone 17 vão achar que eu sou rico. Eu sou pobre, mas se eu comprar esse tênis parcelado, vai dar para dar uma disfarçada. Tanto que é interessante, né? O pessoal normalmente compra celular caro, compra tênis caro, compra relógio caro, mas a casa dele tá caindo aos pedaços. Aí esses dias eu tava lendo, né, um artigo que fala, por quê? Porque a casa dele ninguém vai ver, mas o relógio vão ver. Tipo, ele não vai chamar ninguém pra ir na casa dele. Sim. Mas o carro dele, se for um carro legal, por onde ele andar, todo mundo vai ver o que ele conquistou. A casa pode ser um barraco velho. Desde que ninguém vá lá nunca pra ver a minha real situação, né? Então as pessoas têm muito esse negócio de mostrar. E aí o problema, eu gosto muito de frases de efeito, né? Aí uma delas eu falo, né? Que enquanto você for um pobre tentando parecer rico, você vai continuar na pobreza. E aí uma outra frase, né? Tem gente, né? Tem gente que gasta tanto dinheiro para parecer rico que não sobra dinheiro para ela sair da pobreza. Né? Porque se a gente for ver o que é a pobreza, né? A pobreza, na verdade, não tem a ver necessariamente com o relógio que você usa ou tênis e tal. Tem a ver com você ter uma vida boa, um patrimônio legal, você ter imóveis, por exemplo, e ter dinheiro no banco. Segurança, né? Segurança e ter meios de ação para você poder prover para as pessoas que você ama e que estão em volta de você, que dependem de você. Só que as pessoas preferem mostrar uma inverdade, né, para os de fora do que ter uma qualidade de vida. Por exemplo, eu pego muito pesado com esse negócio de ostentação, porque eu gosto de separar também, né? Uma coisa é realização de sonho, outra coisa é ostentação. Realizar sonho, cara, eu torço para que todo mundo realize. Se o seu sonho é ter um Porsche um dia, eu espero que você tenha. Agora, se o seu sonho é ter um Porsche para não parecer pobre, aí eu já acho que é bobeira. E tem muito a ver com a motivação da pessoa. Porsche antes da hora, aí vira pesadelo o sonho. Depois você vai ter que, vão leiloar teu Porsche, e você vai ficar com uma dívida enorme, né? Então, tem muito esse negócio da ostentação. E o que eu falo para a pessoa, cara, começa a investir uma graninha, porque se a gente for pensar, né, como que se sai da pobreza? Tem um livro que eu gosto do Morgan Housel, chama O Mesmo de Sempre. Ele fala assim, cara, qual que é o segredo para sair da pobreza? Não tem fórmula mágica, o segredo milenar. Não tem. Você tem que trabalhar, gastar menos do que você ganha, e essa diferença você investe para montar patrimônio. É isso. Então, se a pessoa ganha 5 mil, ela vai gastar 4
E esses R$1.000 ela vai investir todo mês para daqui a, não é imediato, mas daqui a 10, 15 anos ela tem um patrimônio para não depender mais de aposentadoria do INSS, por exemplo. Então, a fórmula mágica é essa, trabalhe, e quanto mais você trabalhar e empreender, mais dinheiro vai entrar. Quanto mais simples você for, pelo menos por um tempo, mais dinheiro você vai conseguir investir. E quanto mais você investir, mais rápido você vai ter patrimônio e sair da pobreza. Só que as pessoas, elas querem uma coisa rápida. Aí acaba caindo em erro de bet, de tigrinho, de coisas absurdas, de pirâmide, né? De plataforma pirâmide. Porque a pessoa, ela... Duda, nossa, 10 anos, ninguém merece. Cara, passa rápido 10 anos. Eu fiz até um vídeo esses dias falando que o 7-1 do Brasil contra a Alemanha faz 12 anos já. Caraca, já tem isso tudo? 12 tem anos. Mesmo, foi 2014. Caramba, eu nem pensei nisso. O World Trade Center, 25 anos. Né? Aí eu falei, o Brasil perdeu de 7-1 contra a Alemanha. Se naquele dia você resolvesse começar a investir R$300 por mês, hoje você teria R$160 mil e pingaria praticamente um salário mínimo todo mês na tua conta sem você fazer nada. E 12 anos passou rápido pra caramba. Imagina pra uma pessoa pobre que tem um salário pequeno, R$1.600 a mais todo mês é uma baita ajuda, né? Só que é isso, as pessoas não têm paciência. 10 anos, Duda, você é louco, eu quero agora. Não tem agora, é um processo na vida. Não, e uma coisa que quando você falou da tua história, me pareceu muito óbvio, como você captou esse espírito do tempo, assim, de aprender na presença da audiência. Você teve o gancho, você pegou o drama da tua vida ali com a amortização, você começou a aprender e fazer aquilo, fez o vídeo, isso virou um assunto e aí você passou a estudar para seguir aquela mastigar demanda e mostrar. E aí você se formou na presença da audiência. E né? as pessoas gostam disso. Pois é. Porque uma outra coisa que muita gente tem ranço, eu tomo cuidado para falar isso, que eu não gosto de generalizar. Mas é que tá muito essa onda coach. Todo mundo é coach hoje em dia. Né? Tem coaches muito bons, que realmente estudaram e são inteligentes e sábios. Né? Coach nada mais do que um treinador. Né? Traduzindo a palavra, é um treinador. Exato. Você pode ser um treinador de qualquer coisa, né? Tem vários tipos de treinador. E tem muita gente que ficou famosa porque botou dinheiro para injetar lá no Google, não porque tem algum conteúdo ou experiência, né? Porque foi muito bom em vender o curso de coach, né? Exato. Vender curso, vender. E o pessoal gostou desse processo de eu ir aprendendo junto. Tipo assim, eu nunca me vendi como um especialistaço, sabe? Nossa, sou o maior especialista. Não sou não. Meu, vocês têm noção, teve um podcast que eu fui logo no começo. Mano, eu passei uma vergonha, porque eu não sabia nada. A pessoa que me chamou, ela foi igual o pessoal que se inscreveu no meu canal achando que eu fosse um educador financeiro. Vamos falar de macroeconomia. E o cara me chamou, eu falei, mano, não sei não, meu. Não, eu não sabia nem que era Selic. E eu passei uma humilhação lá, mano, sabe? Mas aí... Como assim? Porque tudo que ele perguntava eu não sabia. Porque como é que você se virou? Então, eu não me virei, eu passei vergonha. Mas você foi sincero, falou, não porque sei. O cara que me chamou que não analisou o meu histórico, sem saber que eu só tinha um vídeo de educação financeira, né? Foi até um humorista, eu esqueci o nome dele, mas é daqueles que são 4 humoristas lá, Afonso Padilha, e tem uns outros lá, e era um deles, aí que eu esqueci o nome. Eu não sabia, né? Daí eu falei, cara, eu não sei, eu só tenho um vídeo de educação financeira. Meus vídeos anteriores não era sobre isso. Só que eu acho que o pessoal não estudou o convidado então, para ver que ele é um violonista de Osasco. A pessoa faz a pergunta para você responde, assim como na amortização. Vou fazer um paralelo com a amortização. Só sabe isso, né? Foi tipo isso. E aí foi bom, porque quando você passa uma vergonha dessa, você se empenha mais em estudar para não ser burro de novo, né? Não, você tem vergonha para não passar vergonha. Hoje você sabe mais do que 95% da população brasileira. Sim. Mas para chegar no... Você falou que o vídeo da amortização. Mas então você tinha uma ideia de que era preciso... Quer dizer, que era necessário ter o apartamento. Ter quitar. Porque eu não gostava de dívida, né? É necessário ter um canto. Isso, ter um teto, né? O sonho do brasileiro. Que é o sonho esse? Eu acho isso muito importante. É que tem vários fatores que contribuíram para o meu crescimento rápido, né?
Um deles ter 6 empregos, talvez, né? Também. Não é porque 6 atividades não é assim. E quando eu juntei... Não sobra tempo pra nada, né? Não, quando eu juntei... No meu livro, tem um capítulo que eu chamo de O Ano do Cão. O que é o Ano do Cão? Foi 2021. Cara, foi um ano que eu tava trabalhando tanto... que sabe quando a tua pálpebra fica até mexendo sozinha, assim, de estresse que você tá? Cansaço. Mas eu falei, cara, eu vou fazer esse negócio por um ano. Mas daqui a um ano vai dar certo esse canal aqui. E eu me empenhei, continuei com CLT e mais agora 7 fontes de renda, porque veio o primo pobre, né? Sim. E eu comecei a ralar. Então, tem... 21 foi logo depois da pandemia, ainda tava meio pra pandemia. Muita gente cresceu na internet. A pandemia foi uma desgraça, mas pra quem trabalha com a internet foi uma maravilha, né? Então, o meu canal e tantos outros cresceram ali, porque estava todo mundo em casa, só tinha YouTube para ver. Aí tem o fato de que eu era uma pessoa pobre que estava ensinando sobre finanças. Aí já gera uma conexão, o lugar de fala, uma identificação, né? Tem o fato de que, como eu não era um mega especialista, a minha linguagem sempre foi meio tosca. Só que isso é bom para quem é ignorante. Como eu era. Eu, antes de ter o meu canal, eu tentei aprender sobre educação financeira. Só que aí você pega o vídeo. Olá, hoje vamos aprender sobre a Selic e o índice que está atrelado à debênture incentivada com base no IPCA. Pô, não entendi nada, velho, que você falou, né? Essa coisa das gírias, né? As áreas que ficam usando muita gíria, muita expressão. Tem termo em inglês. Isso afasta do grande público, Sim. né? Então, a linguagem acessível foi uma outra coisa boa. E aí, com relação ao que você perguntou, uma coisa que me fez crescer bastante é que na época da pandemia tava uma onda muito grande de falar de viver de aluguel. De morar de aluguel. Morar de aluguel é melhor do que você financiar. E eu nunca gostei dessa ideia. Eu sempre gostei da ideia de ter meu próprio teto. Até por coisas que eu aprendi com meus pais, que aprenderam com os avós, com os bisavós, todo mundo, né? E livros também. A maioria dos principais livros de educação financeira, todos vão falar sobre você ter o seu próprio imóvel. Segredos da Mente Milionária fala isso, Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, Psicologia Financeira, todos. Então, eu cheguei meio que batendo de frente com outros canais. Não por maldade, mas porque eu não concordava. E aí muita gente começou a ver, nossa, tem tantos canais aqui, só que agora que eu tô reparando que esses canais falam mais para rico. E o Duda, de repente, ele tá falando um negócio que faz mais sentido pro pobre. E 90% do Brasil é pobre. Sim. Às vezes o pessoal fala, pô, Duda, você pegou um nicho muito bom, né? Não, mas pobre não é nicho. Rico que é nicho, né? O pobre é o Brasil inteiro, praticamente, né? Então, o pessoal começou a se identificar e eu sempre gostei muito da ideia de ter minha casa própria. Ter algo meu. Porque se a gente for analisar a história, nossos pais, avós, a maioria deles, o único patrimônio que tinha era uma casa. Pelo menos uma casa não investia, não tinha dinheiro, não tinha nada. Mas uma casa eu tenho para deixar pro meu filho. E você não ser expulso daquela casa? E é teu, né? Por exemplo, no Homem Mais Rico da Babilônia, que para mim é um dos 3 melhores livros de educação financeira, ele fala, e faz 100 anos esse livro já, né? Compre a sua própria casa. Garanta um lugar para você, sua família e seus filhos. Bênçãos recaem sobre a pessoa que tem o seu próprio teto. E é uma questão de prazer também, né? É prazeroso, né? Eu quitei o meu apartamento, né? Nossa, não tem coisa melhor. Quando eu recebi a mensagem da Caixa Econômica, parabéns, você quitou e agora esse imóvel é teu de fato, né? Então, gera uma paz, gera uma independência, né? Porque o aluguel... Eu entendo que o aluguel, em algumas situações, ele é viável. Mas eu não gosto da ideia da pessoa que quer viver de aluguel o resto da vida. Porque ela nunca vai ter. E aí, quando se é mais pobre, e nem precisa ser tão pobre assim, a gente tem um programa do governo chamado Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo que ajuda o pessoal que tem uma renda familiar de até 13 mil. Nem é tão pobre. É 10 mil a mais do que eu ganhava como CLT, né? Sim. Quem ganha até 13 mil... tem vários benefícios para comprar um imóvel pelo governo. E isso existe desde 2008. Então, hoje, uma pessoa mais pobre, quando ela compra um apartamento, a parcela que ela paga é mais baixa do que o aluguel. Então, por exemplo, lá onde eu moro, em Osasco, eu financiei. Minha parcela começou 1.300 e ia caindo um pouco todo mês. Quem alugava o mesmo apartamento lá no andar de cima, por exemplo, do meu, pagava 1.700. Então, hoje, você comprar o seu próprio imóvel
principalmente para quem é de baixa renda, é mais barato do que você viver de aluguel. E o aluguel tá caro, o reajuste. Nos últimos anos, teve ano aí que teve lugar tipo Goiânia, Florianópolis, que foi mais de 20% de reajuste no ano. A Seraflame é uma marca brasileira com mais de 60 anos de tradição, fundada por um casal de imigrantes alemães que começaram produzindo canecos de chopp. A Seraflame é referência mundial em cerâmica refratária, que é uma cerâmica especial resistente a choques térmicos, ideal para você cozinhar de forma prática e saudável. Com produtos exclusivos que unem qualidade, design e tecnologia, a Seraflame está presente na casa de milhões de brasileiros, levando mais saúde, mais sabor e beleza para o dia a dia. A Seraflame é uma marca que valoriza cada momento, transformando a sua cozinha num espaço de prazer e de muito cuidado. Vale a pena conferir com certeza os produtos Seraflame. No link da descrição você já vai direto para o site oficial e se você usar o cupom OJNAGLE, 15% de desconto. Bom, né? Então, uma pessoa que, sei lá, tá pagando 5 mil, vai aumentar para 6 mil no ano seguinte. Enquanto a parcela do financiamento, ela vai caindo. Então, tem várias vantagens. E tem o fato também de que, por mais que eu fale para pobre, o rico também quer ter casa própria. Tipo, é prazeroso. Você acha que um cara que tem 100 milhões de reais, ele vai querer morar numa casa que ele não pode quebrar uma parede? A mulher é multimilionária. Bem, eu tô grávida, eu quero fazer um quartinho. Não pode, amor, a casa não é nossa. A casa é do seu José, que a gente aluga. Vamos negociar com ele. E ele não gostou, não deixou. Então, é que eu acho que esses canais, assim, falaram muito de você ter o dinheiro investido. Digamos, você tem 1 milhão. Ou você compra um apartamento, ou você deixa esse 1 milhão diversificado em ações, que rendem em dividendos e outras. Aí é um bom ponto. Aí você abre, né, o negócio para deixar o dinheiro trabalhando por você e você paga o aluguel com esses rendimentos, né? Que é mais ou menos essa. E só vale para quem tem 1 milhão investido, né? Sim. Então, esse foi um dos outros pontos também que fez o canal crescer também, né? E aí, um outro pilar que eu falo muito é sobre a renda extra, que é fundamental. E é outra coisa que, assim, hoje eu já enriqueci, graças a Deus, né? Já tenho vários negócios, empresas. Mas o meu canal é sempre voltado para o mais pobre. Só que eu percebo que tem muita coisa que é para o pobre que também é para o rico. Por exemplo, eu não conheço nenhum cara super rico que só tenha uma fonte de renda. Todo cara rico tem vários negócios, tem empresa, tem casa de aluguel, tem investimento. E é aquele negócio, são várias gotas caindo, né? Então, o pobre, mais ainda ele precisa ter mais fonte de renda. Porque o rico... Pô, esses dias eu tava num evento que tava o Menin lá, que é dono do Banco Inter, né? Caramba, meu. O cara é dono do Banco Inter, o cara é dono do Atlético, o cara tem estádio, o cara tem empresa de vinícola, o cara tem rádio. Eu falei, caramba, velho. Televisão. Aí você pensa, pô, só o Banco Inter já não te dá dinheiro? Tá, mas pra que eu posso ter um negócio e eu posso ter 8, né? Sim. E aí eu paro pra pensar que essa ideia de ter múltiplas fontes de renda é algo que é padrão pro ser humano, né? Mesmo porque você não sabe se o teu emprego vai existir. Pô, eu tava vendo um artigo, né, lá da Noruega, lá daqueles encontros que eles falam, falando que, tipo assim, quase 50% dos empregos hoje vão extinguir até 2030. Sim. Então, a pessoa que tá como CLT, que garantia você tem que daqui a 5 anos você vai estar empregado ainda? Então, a diversificação de renda é mais importante. Aí você pensa, pô, mas como é que o pobre vai fazer? Como eu fazia. Eu trabalhava como CLT, tem gente no meu canal, por exemplo, que já quitou todas as dívidas, que está fazendo motorista de aplicativo depois do trabalho. Olha que legal esse depoimento. Eu gosto muito de depoimento simples, sabe? Eu peguei no Rio agora, terça-feira, no dia do feriado, um motorista que trabalha a semana inteira. E faz Uber numa empresa de... Ele até foi promovido, ele está muito empenhado, porque ele era motorista e deixaram ele fazer uma atividade administrativa mais legal. Aumentou a renda. Aumentou a renda. Mas ele é motorista de Uber sexta, sábado e domingo. Não, isso é ótimo. E é um negócio que qualquer pessoa pode. Esses dias eu recebi um depoimento de uma seguidora do canal que ela tá fazendo serviço de diarista de sábado. Então, todo sábado ela limpa uma casa. Ela trabalha de segunda a sexta e de sábado ela limpa uma casa. Aí ela tira R$250 para cada casa, dá R$1.000 por mês, trabalhando 4 dias. É gostoso? Não é. Mas ser pobre também não é gostoso. Viver na desgraça a vida inteira e morrer sem nada também não é. Então, essa mulher que está fazendo um bico de diarista, né, uma renda de diarista,
ela investindo R$1.000 por mês, cara, ela consegue juntar uma grana muito boa daqui a 10 anos para complementar a renda dela, para poder parar de trabalhar. Tem uma outra que até ela tá começando um canal agora. Chama... dar entrada num apartamento. Exato. E conquistando patrimônio, né? Coisas boas. Você mudou já de apartamento várias vezes, né? Provavelmente. Não, eu tô construindo a nossa casa, mas Jesus amado, que dificuldade. Agora a gente tá com uma empresa boa, mas a gente tomou uns pelé, meu Deus. A gente tá há 3 anos construindo nossa casa, que vai ser uma casa bem legal. Só que a gente tá esperando ficar pronta lá. Enquanto isso, a gente continua no apartamento, que já tá quitado. Mas a gente tá esperando a casa ficar pronta. Ter 55 metros. Estamos lá ainda. Mas a gente tá esperando a nossa casa. Aí vai ser uma casa legal, um terrenão, um condomínio e tal, né? Mas a gente tá esperando. Mas isso que você falou é um exemplo bom. Às vezes, esses R$1.000 a mais não é nem necessariamente para ela investir daqui a 20, não, é para ela dar entrada num AP. Né? Porque aí, quer ver um outro exemplo? Da entrada, ela pega um financiamento. Não, sim, tem uma coisa também. Ela tem o salário dela às também. Às vezes, né? o brasileiro... Quando ela vai pagar o aluguel, ela pega o dinheiro do aluguel. Eu fiz isso. Boa. Isso é muito bom. Eu comprei meu primeiro apartamento assim. Boa. Financiamento. Você sabe que tem uma coisa importante, né? Dentro disso, você falou de comprar um apartamento, né? Eu gosto muito de falar sobre a diferença, que é um erro que muitas pessoas cometem, e não só pobre, rico também. Esses dias eu estava vendo lá no The Noite, inclusive, o Ronaldo, o Fenômeno, né? O R9. Foi lá, ele falou que ele tem uma empresa para ajudar jogadores a cuidar do dinheiro deles. Sim. Porque ele falou que hoje, 97% dos jogadores profissionais, 5 anos depois que para de jogar, já tá na pobreza de novo. Porque não tem inteligência financeira. Imagina a quantidade de passivo que eles não vão acumulando ao longo da carreira. Porque vai comprando. E eles viram os provedores da família inteira, né? Então... E é um problema para rico também. Sim. Faz um tempo, o pessoal da Unicamp me chamou para dar uma palestra lá. Eu fui dar uma palestra de educação financeira para a turma de medicina que estava se formando. Porque eles falaram, Duda, uma das profissões mais lascadas que tem é médico. E a gente quer que você venha aqui para dar umas noções sobre eles, porque qual que é o problema do médico? Ele vai subindo muito o custo de vida dele. Eu participei de um podcast chamado Pod Doutor. E eles falaram, né, Duda, sabe por que o médico trabalha até 80, 90 anos? Não é porque ama a profissão. É porque se ele parar de trabalhar, ele não consegue pagar o tanto de conta que ele fez a vida inteira. Né? E aí tem essa questão dos bens duráveis e bens não duráveis, que é um exemplo que eu gosto de falar, que é bem simples, sabe? Para todo mundo entender, né? O que é o bem não durável? Bem não durável é uma coisa que você compra e daqui a pouco vai pro lixo, ou uma comida gostosa que você come, mas ali acabou, né? Não vira um patrimônio. Bem durável é tudo que vira um patrimônio. E pode ser uma casa, pode ser um carro, que por mais que desvalorize é um patrimônio, uma câmera, uma bicicleta, né? Esse dia eu estava dando uma palestra numa escola, eu falei, se você casasse hoje, o que você tem para levar para tua casa nova? Uma cueca e um videogame quebrado, né? Por quê? Porque as pessoas não compram bens, né, patrimônio, né? Elas não juntam coisas, né? E hoje a era da experiência também. As pessoas querem gastar com experiências, querem ir para uma viagem tal, que é uma coisa que ninguém te tira, porque faz parte da tua essência, é uma experiência de vida, você conhece outra cultura e tal. Só que é uma coisa que fica. Você não, é só uma memória. É uma memória, é uma coisa que constrói caráter, constrói o indivíduo. Desculpa. E aí... Mas você não fica lá para você, não é um ativo, né? Concreto. E aí entra a importância do equilíbrio, né? De você saber equilibrar. Porque você pensar só no hoje é ruim, mas você só pensar no amanhã também é ruim. Porque a vida está passando. Sim. Né? Então, você ter um equilíbrio de saber usar uma parte do que você ganha para o teu eu do amanhã, né? Para o teu eu do futuro, para o teu patrimônio. Mas também tem uma parte porque a vida está rolando. Então, sair para comer, fazer alguma coisa. Então, essa questão é complicada. E aí, quer ver um exemplo que eu tenho que é bom, até para quem é rico? É um exemplo meio extremo esse. Há um tempo eu estava num podcast, há uns 2 anos. E me perguntaram, Duda, qual que é o seu custo de vida? Eu falei, 4 mil. Eles falaram, seu custo de vida é 4 mil? Eu falei, 4 mil. Não é possível, Duda. Hoje, aí você tem uma noção. Hoje aumentou para 6. Meu custo de vida hoje é 6 mil. Daí falaram, Duda, pelo amor de Deus, Duda, você é rico, velho. Você tem dinheiro, mano. Como é que você é muquirana assim? Não, mas peraí. O meu custo é 6.
Não tô falando que eu gasto 6. Só a viagem que eu fiz pra Ibiza com a minha esposa custou 26 mil. Você diz o custo essencial. Não, tudo aquilo que eu tenho que pagar todo mês. Sim. E aí, por que eu acho isso interessante? Você deixa bem leve, então, essa parte do... Eu gasto, só que eu não transformo os meus gastos em dívida, que vão aumentar o meu custo. Por exemplo, por que o médico ele tá apertado? Porque ele ganha 30 mil, só que o custo de vida dele é 30 ou 40. Então, no meu caso, eu gasto muito mais do que 6 mil. Só que eu não deixo que os meus prazeres, as minhas viagens, os restaurantes... Em outras palavras, eu não parcelo coisa. Eu não gosto de parcelar. Por quê? Porque o parcelamento, ele vai virar custo fixo. Então, por exemplo, faz de conta que... hoje, qual que é o meu custo? Meu apartamento está quitado, eu pago o condomínio lá. Eu tenho plano de saúde, que é um plano de saúde muito bom, fica na faixa de 2 mil para mim e para minha esposa. Aí eu tenho supermercado, a gente gasta uns 1.000 e pouco. Somos solteiros, não temos filho, comemos muito bem, carne boa, açaí, não pode faltar nunca em casa, sou viciado em açaí, né? Então, comemos bem. Então, se tudo der errado hoje na minha vida, amanhã, no mês que vem, meu custo é 6 mil, entende? Duda, mas você foi para Dubai esses dias com a tua esposa? Fui, mas eu paguei à vista. Eu não transformei aquilo em custo. Então, se der o problema, minha viagem está paga. Meu custo, o mês que vem, continua 6. Duda, você está querendo viajar agora para onde? Agora minha esposa quer conhecer a Disney. Eu vou. E vou pagar à vista. Você separa o projeto Disney, você monta um projeto Disney, você vai juntando. Vou juntando. Você bate a meta, aí você vai... Gasta aquele projeto, mas o teu custo fixo, essencial, continua mesmo. E isso que leve, eu acho importante. Né? Continua leve. Você não coloca muito... E o parcelamento, ele é complicado, porque o brasileiro, eu já vi gente que a fatura do cartão é 60 mil por mês. 60 mil reais de fatura no cartão de crédito. É muito. Então, uma pessoa dessa tem que ganhar no mínimo 100 mil por mês para 60% do salário dela só para pagar a fatura. Não, e você coloca como dívida do cartão de crédito, que na verdade é um bolo. Você tem que saber ver se é restaurante, transporte, roupa, uma série de coisas. Estudo, babá. É discriminar isso também, que o brasileiro não tem esse hábito, né? De pegar os gastos do cartão de crédito e secar ele em setores. Porque é muito sedutor dividir. É sedutor, né? Porque em tese sai mais barato, né? É como se fosse um descontinho, né? Que você está tendo ali. Porque você não tem... À vista não é mais barato do que em às vezes tem um desconto, mas nem sempre, né? Farmácia, até 3 parcelas é a mesma coisa. Comida não, mas compras em geral. Você faz uma conta no sentido, se for à vista, tiver um desconto de mais de 5%, vale mais a pena ou não? Para não perder o controle, você não parcela nada. Sim, e isso é o Duda, tá? Eu não sei se eu conheço algum educador financeiro que concorde comigo. Mas eu não gosto de parcelar nada mesmo. Por quê? Porque eu não gosto de dever pra ninguém, meu. Nossa, eu tenho um ranço. Se você me emprestar 10 conto aqui hoje, a minha prioridade máxima é em qualquer lugar pra estar aqui teus 10 reais. Eu não te devo mais nada. Eu não gosto, né? E a paz de não dever nada pra ninguém me vale mais do que ter alguns reais de rentabilidade a mais. Sim. Só que eu sei que tem cálculos financeiros que financeiramente o parcelamento pode ser melhor. Só que eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque isso só funciona para quem tem educação financeira e autocontrole. E o brasileiro não tem. Vira uma armadilha. Você tem a desculpa, já não estou pagando mais barato. Aí vai parcelando, aí você vai se perdendo com aquele monte de parcelamento diferente. Quando você vê, você está ali. Tanto que a pessoa me pergunta, Duda, você acha que o grande problema é o cartão de crédito? Eu acho que o cartão de crédito é um grande problema, mas mais do que o cartão de crédito, o problema é o parcelamento no cartão de crédito. Por quê? Porque cartão de crédito não necessariamente vira uma dívida, mas parcelar sempre vira uma dívida. Por quê? Porque só vai deixar de ser quando eu quitar a última, a 10ª. Se eu chegar e falar, quanto é esse celular aqui? Tá 3 mil. Se eu pagar à vista no cartão, acabou. Agora, se eu parcelar em 10, virou uma dívida. Só que a pessoa emocionada, ela vai parcelar 300 reais em 10 vezes. Dá, isso pagar, dá. Né? 300 por mês. O microfone, o microfone é 100 reais, só se eu parcelar em 20, dá. A água, o copo, o negócio, a cadeira. No final vai chegar a fatura. E aí eu falo, você está pagando toda a somatória. R$2.000 por mês até acabar. A fatura média do brasileiro hoje, média, né? Tem mais e menos. A média é 1.600. É o salário mínimo. Como que a fatura média do brasileiro é o mesmo valor do salário mínimo? E hoje, de cada 3 aposentados, 2 ganham um salário mínimo. Que não dá pra nada. Né? Isso é triste. Então, o problema é que a pessoa vai parcelando, e é pior ainda quando ela parcela coisas que são recorrentes. Tipo ali, mercado.
Gasolina. Aí eu vou parcelar a gasolina. Não, mas peraí, mas mês que vem você vai ter que pôr de novo. Farmácia, E aí vai virando uma bola de neve. Que eu prefiro, por uma questão de paz interna, né? Paz, né? E organização. Eu prefiro não dever nada pra ninguém. Se eu tiver alguma coisa, Duda, mas e aquele negócio que é muito caro? Aí eu posso pensar, mas eu evito a todo custo, principalmente falar sobre isso no meu canal. Porque eu sei que a maioria não vai ter esse autocontrole de fazer isso, E né? como é que você faz, por exemplo, você falou que foi a Ibiza e Dubai, né? E como é que você separou esse dinheiro? Você abriu uma conta só para isso? Eu tenho os meus investimentos, eu tenho que é a reserva de emergência, para emergências, e tem que a gente chama de reserva de oportunidade. Né? Reserva de oportunidade é o quê? É que aquela grana que você tem que ter guardada, não para emergência, mas para alguma grande oportunidade. Nossa, você viu que vai rolar uma promoção aqui para ver o jogo do Brasil de 15 mil por 4, sabe? Aí você tem não é para urgência, é para coisas legais que você quer fazer numa oportunidade boa. Mas hoje... Para prazeres. Para prazeres, Água não é tudo igual, e se você bebe água com metais pesados, com cloro ou microplástico, seu corpo paga a conta e você nem percebe. Por isso, nós escolhemos a Aqualife aqui em casa. É uma água alcalina, ionizada, livre de microplásticos e ainda assim enriquecida com magnésio. O impacto é imediato, hidrata até 6 vezes mais e ajuda a reduzir inflamações silenciosas que atrapalham a saúde e a energia. É a água que oferecemos para nossa família todos os dias, porque faz diferença real na rotina. E para quem quer aproveitar a melhor qualidade da água em casa, a Aqualive está com 5% de desconto usando o cupom OSNAGLIM no site oficial. Então vamos lá? Escolhe o modelo ideal para sua casa e comece a sentir a diferença também. A Adapta é o maior ecossistema de inteligência artificial generativa do Brasil, reunindo numa única plataforma ferramentas poderosas, cursos práticos e conteúdos atualizados para profissionais e empresas que buscam se destacar no mundo digital. E a sua principal solução, a Adapta One, oferece acesso a mais de 15 modelos de inteligência artificial, incluindo GPT, Cloud, Opus, Gemini Pro, Llama. E além disso, disponibiliza cursos e certificações em áreas como marketing, gestão e criação de conteúdo, além de uma newsletter semanal com insights valiosos. Para empresas, o Adapta One Business proporciona soluções sob demanda com inteligências artificiais otimizadas para uso profissional, apoiando análises, criação de conteúdo e comunicação com segurança e alta performance. Então, você quer saber mais? Clica no link aqui na descrição. E vale conferir com certeza, a gente se vê lá na Adapta. E aí eu só falo para a pessoa não confundir a reserva de oportunidade com a reserva de emergência. A reserva de emergência é para emergência. Viajar não é emergência, é desejo, é prazer. Arrumar a geladeira é emergência, porque não dá pra ficar sem geladeira. Né? Comer no rodízio de sushi não é emergência, é prazer. Agora, arrumar o carro, se você é Uber, você precisa, porque é o teu ferramenta de trabalho, né? Então, ter sempre essa reserva. Pra vocês terem uma noção, e isso vale tanto para pessoa física quanto para a empresa, né? Em 2021, 1.400.000 empresas quebraram no Brasil por falta de reserva de emergência. Por quê? Porque ninguém imaginava que ia vir um negócio chamado Covid, que a minha empresa ia ter que ficar fechada por lockdown. Todo mundo não, né? Mas 1,5 milhão de... Nossa, imagina quanta gente não ficou desempregada. Porque não é 1,5 milhão de pessoas, é 1,5 milhão de empresas quebraram, porque o dono nunca pensou em ter uma reserva para caso algum dia eu precise, eu estar preparado financeiramente. Não estava. E isso acontece muito com o brasileiro de modo geral. Então o cara, ele ganha, 5 mil. Ele não tem reserva, porque a vida é uma só e eu mereço, porque eu posso morrer amanhã, né? Aí ele gasta com tênis, com relógio, com roupa. De repente acontece uma emergência, empréstimo. Aí surge outra emergência, agiota. Aí surge outra, cartão de crédito parcelado. Então esse é um grande problema de mentalidade entre a pessoa inteligente e a pessoa ignorante. A pessoa inteligente, ela gera dinheiro e ela não quer depender de dinheiro de ninguém. A pessoa ignorante, ela sempre depende de dinheiro dos outros. Se quebrar, eu faço um empréstimo. Se quebrar, eu peço mais um cartão no outro banco lá. E assim ele vai acumulando dívida e tá sempre patinando em trabalhar para pagar conta e boleto. A pessoa vai ficando presa, né? E para se livrar disso, aí precisa de mais organização, uma coisa que ele não tinha no começo. Aí ela tem que desenvolver um hábito ali, um funcionamento no pior
cenário possível, né? Sim, e aí entra em desespero. E na hora do desespero você faz loucuras. E aí você se afunda cada vez mais num buraco terrível e vai se lascando. E depois, às vezes, é difícil de sair, né? É muito difícil, vai exigir bastante esforço, né? E aí, nessa hora que ela começa a ficar desesperada por dinheiro, ela se desarma, você que é lutador, né? Ela abaixa a guarda e aí vai começar a cair em aposta, em tigrinho, porque eu preciso desesperadamente de dinheiro. Aí lascou mais ainda, né? Esses conselhos você dá no livro, e ele é bem objetivo, que aqui já tá, não seja burro. Né? Isso ele fala muito, né? Não seja o teu bordão, né? Sem meias palavras, Não, e falando da renda extra, que a gente estava falando anteriormente aqui, às vezes o brasileiro não tem a coragem de fazer uns trabalhos que seriam subempregos aqui no Brasil, mas quando vão fazer um intercâmbio, uma viagem e tal, aí elas trabalham de manobrista, de entregador, de garçom, de faxineiro. Né? Faz tudo o que poderia fazer aqui, lá, né? Sim. Uma vez eu fiz um vídeo sobre isso que me perguntam muito, né? Duda, sem papas na língua, eu vou falar aqui, tá? Duda, você acha que vale a pena eu tentar ficar rico no exterior? Eu falei, primeira coisa, você é burro aqui? Se você é burro aqui, você vai ser burro lá, tá? Não adianta o país. Se você é burro, você vai fazer asneira em qualquer lugar. Então, o primeiro ponto é, vamos estudar sobre inteligência. Cara, tem gente que vai para o exterior e faz as mesmas besteiras. Segunda coisa, que é isso que você falou. Quando a pessoa vai para o exterior, tem alguns pontos interessantes. Primeiro, tem gente que tem vergonha de fazer renda extra. Então lá eu vou ser garçom, mas aqui não. Porque aqui meus amigos não podem me ver fazendo isso, né? Não tenha vergonha de fazer renda extra, tenha vergonha de ser vagabundo, tá? Então lá ele vai ter essa coragem a mais de fazer coisas que ele também poderia fazer aqui, mas acaba ficando com vergonha. Tem um outro ponto. Acaba que o trabalho é mais valorizado, né? Então principalmente recebe esses, por hora, né? E recebe dinheiro mais digno, né? Isso é ingrato aqui também, mas ao mesmo tempo tem o custo da viagem, a coisa de você já... É caro viver lá fora. Sim, mas você já tá como burro. Aí você vai pra lá, você vira burro e analfabeto. Você não fala o idioma, né? Não consegue ler uma placa, vira um jegue, né? E tem o outro ponto também que às vezes a pessoa não consegue sair da pobreza porque ela tá num meio que o pessoal quer gastar o tempo todo. Quando ela vai para o exterior, ela se afasta de tudo e todos. Então ela começa a realmente poupar. Sim. Coisa que ela também poderia estar fazendo aqui, mas aqui ela não consegue fazer, né? Mas tem o fato de que o custo de vida ela pode ser bem maior. Eu já vi pessoas indo e voltando com bastante dinheiro, mais o inglês, que acaba sendo um benefício também, né? Tem gente que tá 29 anos fazendo inglês aqui e não sabe falar até hoje, né? Às vezes você fica 6 meses, 1 ano no exterior, já sai falando. Mas também tem gente que vai para lá e acha que é fácil, não é. Por exemplo, em Portugal, né? Eu fui para Portugal lançar o meu livro lá, e lá a gente encontrou vários seguidores do canal que eles falaram, Duda, imóvel aqui é caro pra caramba. Pelo amor de Deus, é 1.000 euros aqui para você morar num cubículo, sabe, pequeno, né? Então você converte, $1.000 é igual a 6 mil reais. Não, mas tudo bem, só se você ganhar 2 mil, metade do teu salário lá é só para pagar a tua casa, né? Então tem que ter um bom planejamento. E uma dica que eu dou também às vezes é assim, porque tem muito pessoal mais baixa renda que tem esse sonho de ir para o exterior e é legal. Só que você já pensou em mudar de cidade? Sim. Não necessariamente mudar do Brasil, mas mudar para uma cidade do interior, alguma cidade. Pô, tem muito amigo meu que foi morar em João Pessoa. Sim. Sabe? Estão falando que é incrível João Pessoa tá bombando. Eu tenho um grande amigo que tá lá. Não, falam que é bom, é seguro. Tá num momento incrível, tá num momento de ascensão é barato. Muito bom, assim. Tipo, mais barato. A gente já foi pra Maceió e Natal. Mano, João Pessoa é muito mais barato pra você comer umas comidas e passeio e tal. Então é muito bom. Então, às vezes, você mudar de lugar dentro do próprio Brasil já pode ser uma forma de você tentar mudar os ares, né? E influenciar no bolso, né? Mas esse é um ponto importante. E um outro ponto importante também que eu vou falar muito no canal é sobre o empreendedorismo, né? Que é você montar seu próprio negócio. Sim. Seja como for. Você comece pequeno, comece grande, como for, mas você se tornar seu próprio chefe. Alguns já. Eu sou sócio de algumas empresas, tenho produtora, tenho uma incorporadora agora também. A gente lançou uma incorporadora. A gente vai construir prédios que entram no Minha Casa Minha Vida e vai ser a primeira incorporadora do Brasil que todo prédio que a gente construir, a gente vai doar unidades para pessoas carentes, né? Que legal. Então a gente vai doar unidades de apartamento, né? Mas eu acho interessante porque o empreendedorismo
eu faço muito projeto social, né? E eu vou muito pro sertão. Todo ano eu vou algumas vezes pro sertão pra dar palestra, pra cavar poço de água, essas coisas, né? E eu vejo, cara, o assistencialismo, ele é necessário. O Bolsa Família lá no sertão é necessário. Tem toda uma discussão, né? Porque tem muita gente preguiçosa, vagabundo, né? Gente que não quer trabalhar e tal. E tem gente até no Sudeste aqui que depende também do Bolsa Família que sim, mas se tem vale gente dele. que depende do Bolsa Família para não trabalhar. Exato, é. Aquela tensão, você vai dar o peixe ou vai ensinar a pescar? Você tem que dar o peixe ensinando a pescar. E aí que entra o empreendedorismo. Sim. Por exemplo, lá no sertão do Piauí que eu vou, cara, as poucas pessoas que estão conseguindo mudar de vida são as pessoas que estão abrindo o próprio negócio. E por que eu falo que lá o Bolsa... Que negócio que a pessoa abre no interior do Piauí? Quer ver um exemplo? Esse dia eu dei uma palestra lá e eu falei assim, pessoal, as pessoas usam essa desculpa. Como é que eu vou abrir um negócio aqui e não tem nada? Caramba, melhor ainda. O melhor lugar para você abrir alguma coisa é onde não tem nada. Né? Por exemplo, você vai abrir uma pizzaria aqui. Tem uma pizzaria por quarteirão. Você tem que ser muito bom para vender mais que os outros. Agora, num lugar que não tem nada, vai ser mais fácil. Sabe como tem um cara, a cidade chama Betânia do Piauí. Tem um cara que tá ganhando uma grana braba, muita grana. Porque em qualquer lugar, é pobre ou rico, vai querer gastar dinheiro. Todo mundo gosta de gastar dinheiro. O cara tá ganhando uma grana braba vendendo milho. E ninguém tinha pensado nisso. Sabe milho? Aqueles panelão que bota na rua. Milho é cheiroso pra caramba. Eu acho cheiroso demais. Sim. E milho, qual que é o trabalho? Nenhum. Você bota a água fervendo lá, você pega milho da própria plantação que você tem de milho, aí você vende lá por R$5, né? Aqui é mais caro, mas lá é R$5. O cara trabalha 3 vezes por semana, acho que é sexta, sábado e domingo. Porque lá é tipo a típica cidadezinha pequena, que tem uma praça com uma igreja católica e um coreto, né? O cara faz fila lá, todo mundo tá comendo. Ele é um empreendedor. Sim. Eu gosto de pensar que o empreendedor não é o grande empresário. O empreendedor é qualquer pessoa que tá vendendo algum produto ou algum serviço. O cara tá vendendo milho. Tem um outro lá, que eu fui há uns 2 anos, e ele vendia espetinho nessa mesma praça. E ele tava vendendo, vendia bem, o pessoal comprava lá e tal, né? Aí, um ano e meio, 2 depois que eu fui, ele abriu a primeira churrascaria de Betânia do Piauí. E é engraçado porque, assim, é super simples e só tem cupim, linguiça e frango. Mas é a primeira churrascaria. Sim. Eu não duvido que daqui a algum tempo ele vai estar com uma churrascaria maior e depois vai aumentar. E aí entra o negócio. O assistencialismo ajuda os caras a não morrer. Mas é o empreendedorismo que vai mudar a vida deles. E isso que incomoda. A falta de investimento em gerar negócio, gerar empresa, abrir fábrica. Tem toda uma máfia. Eu já conversei com alguns políticos sobre isso, né? Eles falam, Duda, seria ótimo se a gente abrisse fábricas nessas cidades. Só que na hora que você vai, sei lá, tem questão de licitação, de projeto, os caras fazem de tudo para trazer para São Paulo, para Rio de Janeiro, para cidades grandes. E é isso que mudaria, né? O que faz uma cidadezinha minúscula crescer? Negócios. Você começar a ter negócio. Você foi parar em Betânia do Piauí. Lá, eu tenho um amigo que ele tem uma ONG lá chamada Novo Sertão. E ele foi há 15 anos para lá para ajudar o pessoal levando água. Tanto que ele chama Zé da Água, né? O apelido dele. E esse é um trabalho que eu gosto pra caramba de fazer, né? Hoje, graças a Deus, eu falo isso até com o intuito de tentar influenciar pessoas, né? Não para me exibir. Hoje, eu e a minha esposa, a gente tá quase chegando nos 50% de tudo que a gente ganha, a gente doa. A gente foi aumentando, né? Eu comecei com 10, 20, 30, 40, a gente tá quase chegando a 40%. Então, quanto mais coisas eu faço e mais dinheiro entra, mais eu dou. Então, mês passado, a gente cavou 10 poços lá no sertão. Agora, esse mês, a gente vai doar 10 cadeiras de roda motorizada para criança carente que tem paralisia. E a gente está abrindo uma escola em Angola. Está construindo uma escola em Angola, na África. Então, eu e a minha esposa, a gente é meio que simples mesmo, de natureza, sabe? Tipo assim, a gente não se vislumbra com luxo, essas coisas. Então, a gente está construindo nossa casa, que vai ser uma casa muito legal, com piscina, pomar, essas coisas. Vamos comprar um carro mais legal quando a gente mudar de casa. Mas o nosso prazer é usar o nosso dinheiro para fazer projetos sociais. E dentre as coisas que a gente faz é cavar poço de água no sertão.
Tem muito, mas muito lugar lá no Nordeste. Eu já te sigo há um tempão, já acompanho teu conteúdo e eu não sabia dessa parte. Eu não divulgo toda hora, porque tem gente que fala, tá falando só pra se exibir, só pra ganhar like, né? Porque é uma tensão que rola, é um paradoxo, né? Por um lado, você quer ajudar e quanto mais você divulgar que você tá ajudando, mais gente vai querer participar, ajudar junto. E também fica nessa tensão, né? Mas será que ele tá fazendo isso pra ajudar ou como propaganda? E eu resolvi ignorar essa preocupação, Duda, porque, é assim, eu sou um influenciador. Eu tô influenciando a quê? É boa, cara, não vou citar não, mas tem muita gente imbecil que é influenciador com milhões e milhões de seguidores e só influencia coisa idiota. Não influencia, não muda a vida de ninguém. Não muda a vida de ninguém, só é famoso, que ganhou o Big Brother, por exemplo, né? Mas não tem nada. Eu vejo gente aí que só fica ganhando dinheiro pra caramba divulgando essas apostas. É muito dinheiro, sabe? Esses muito dinheiro. Links esquisitos, aposta, tigrinho, pornografia. Sim, imoralidade. Então eu penso, eu estou influenciando as pessoas aqui. E uma das coisas que eu quero influenciar é a generosidade. Sabe, eu falo sempre pro meu seguidor, cara, eu espero que você fique rico. Mas eu não quero que você vire um rico avarento, que só pensa em você, que só quer coisa pra você. Tem muita gente passando, quando eu fui a primeira vez lá no sertão, tinha uma senhora de, sei lá, meus 69 anos, ela tinha que caminhar 5 quilômetros para ir e 5 para voltar para pegar um balde d'água no rio. Não tem nada de água. Tipo, sabe essa facilidade que a gente tem de abrir uma torneira e tem? Não tem. E, cara, vive 3 dias sem água pra você ver. Não tem como. E aí, quando você vive nesse ambiente, você começa a perceber, eu gosto muito de transitar entre esses dois mundos, sabe? O mundo Faria Lima, Vila Olímpia, né? E sertão, favela, projeto social, África. Porque aí eu vou tendo um equilíbrio entre ver que a gente tem que ter coisas boas, porque é bom, a gente merece, a gente trabalha, mas também ver que tem uma hora que, não precisa de tanto, cara. Tem gente lá que não tem tênis, tem gente que não tem nada. Lá em Angola tem um déficit, né? 3 milhões de crianças não têm acesso à escola. Então, a gente está construindo uma escola para ajudar 200. É trabalho de formiga, mas já é algo, mas entende? Imagina, juntar 200 crianças, você tem, quando você vê, né, as 200 crianças juntas, você vê que é um negócio grandioso. E aí, essa é uma das coisas que eu falo. Obrigado. Interrompemos a programação aqui para fazer um chamado. Pedir para você curtir, para você compartilhar esse conteúdo com todo mundo que você conhece, amigos e inimigos. E se inscrevendo também no canal. A plataforma entende que você quer continuar acompanhando esse tipo de conteúdo edificante. Você pode ser membro também do canal. É uma escolha sua, mas que a gente vai gostar muito. No Clube dos Canais tem o membro apoiador, com R$ 1,99 por mês. Você dá uma força aqui pra gente continuar fazendo um trabalho sério, de qualidade. Vamos continuar com a entrevista. Essa é uma das coisas que eu falo, porque eu quero influenciar as pessoas mesmo, sabe? Por exemplo, quando eu fui lá no sertão, eu divulguei o vídeo e tal, e vários amigos meus falaram, Duda, tipo, pessoas muito ricas, dono de construtora, como é que eu faço para ajudar? Então é legal você mostrar. A gente pode botar um link aqui na entrevista Então, vamos colocar, vai ter um link aqui na descrição. Inclusive, eu tô abrindo meu instituto agora, que vai ser o Instituto Primo Pobre. Que aí a gente vai ter várias coisas, várias frentes, cara, de ajudar com água, com educação, com pessoas em situação de vulnerabilidade, animais. Minha esposa ama bicho, cachorro, gato, então a gente quer ter um braço pra isso. Abrir um instituto, não é? Por isso, demora anos. Não, e orfanato? Eu desisti. A gente queria abrir um orfanato aqui no Brasil. Eu desisti, cara, sério. As pessoas que tinham falaram, Duda, eu tinha, mas fechei. Não tem como. Aí, por isso que eu fui pra África. O pessoal fala, Duda, não precisa... Eu tava pensando nisso. Você conhece o interior do Brasil. Você conhece a dificuldade da pessoa que caminha para conseguir água. Para que você vai se meter na África se você pode ajudar aqui? Porque lá é mais fácil, é inacreditável, meu. Tem lugar que o pessoal, máfias, né? As pessoas não deixam você cavar poço. Não deixa. Por quê? Porque quer ter o povo aqui na porque quer vender o caminhão-pipa? Também. Tudo, né? É máfia, tem a desgraça. O controle dos recursos escassos é a maior forma de domínio, né? E faz você manter as pessoas, né, na palma da sua mão. Então, a gente foi para a África porque fazer trabalhos com crianças é muito mais fácil lá. Lá a gente construiu com maior tranquilidade, sabe? E aí, aqui é mais difícil. A gente quer ver uma coisa que eu queria muito, mas que é dificílimo, isso é um sonho que eu tenho, mas é muito difícil, tentar de alguma forma reduzir o tráfico sexual infantil,
que tem no Brasil, principalmente na região norte, Marajó. Mano, isso é uma desgraça, é um bagulho que eu odeio pensar. Falava muito nisso. Falava, e muita gente ridicularizou ela. E é verdade. Não, essa mulher foi ridicularizada por duas coisas que ela falou numa entrevista que ela me deu logo no começo, e que eu não entendi direito. Quer dizer, eu não ridicularizei, não, mas eu fiquei perplexa. Eu falei, será que ela está falando? Será que é verdade? Você fala que é tão ruim, é ruim demais para ser verdade. Das crianças se autoflagelarem e tal. Não, tem uns negócios que não dá nem para falar aqui, meu. Eu fiquei olhando para ela e falei, será que é verdade isso? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. E depois eu fui ouvindo e vendo que era tudo verdade. Não, e sabe crianças, prostituição de crianças. E até as plataformas. Tem umas coisas nojentas que eu vi esses dias num documentário, cara, que de verdade não dá nem pra falar aqui. Porque assim, são coisas extremamente piores do que só a prostituição. É absurdo. Nossa. E aí, qual que é o ponto? Por que isso é tão desafiador? Na minha cabeça, eu pensava que esse negócio de prostituição tinha a ver com, tipo assim, um criminoso que vem para sequestrar. Só que aí quando você vai ver, é uma coisa cultural entre as famílias. Os pais oferecendo os filhos. Não é tipo um criminoso que tá sequestrando para levar para não sei onde. E aí é pior ainda. O criminoso é o pai, a mãe, a avó. E às vezes o próprio adolescente. E é aí que entra mais uma vez o empreendedorismo. Por exemplo, eu tava lá no Nordeste, numa região. Aí eu falei para eles, né, pro pessoal que tem um instituto, né? Cara, como que acontece? Você chega lá e fala pro pai, cara, não faz mais isso pro teu filho. Não, tá bom, mas quem é que vai pagar minhas contas? Tipo assim, não tem emprego. Então eles acabam indo para esse lado infernal porque não tem. E aí o cara chega e fala, cara, vamos fazer o seguinte, não põe mais a tua filha nisso, pelo amor de Deus, não põe mais o teu filho. Tá bom, você vai arranjar um emprego para ela? Pra ela ter alguma fonte de renda? Porque a única fonte de renda que a gente tem aqui, nesse fim de mundo que o governo tá cagando, desculpa o perdão da palavra, mas o governo tá cagando porque só quer saber de cidade grande, né? Ninguém vai gerar emprego, ninguém vai gerar comércio, ninguém vai fazer uma loja, ninguém vai trazer uma fábrica. E aí o pessoal acaba virando cultural porque é a única fonte que tem. A gente foi num lugar lá que o trabalho das adolescentes era ficar no posto de gasolina se prostituindo com os caminhoneiros. Por quê? Porque só tinha uma vaga para trabalhar, ser frentista do posto. E já tinha. Então, mais uma vez, o empreendedorismo ele é fundamental a gente gerar emprego, gerar renda para que a pessoa possa sair. Porque muitas vezes o cara talvez nem queria. Só que é o que tem para hoje. E aí você pensa, como é que acaba com isso? Empreendedorismo é uma das fontes, uma das formas, né? E isso é um assunto tão difícil da gente buscar a solução que até falar sobre isso já deixa a gente muito preocupado. Eu olhei para o Felipe aqui, a gente vai ter que dar um jeito de cortar umas palavras, porque é um assunto proibido. Até as redes sociais não deixam a gente falar disso. A gente fica com medo até de falar, né? E é uma coisa que tem que ser dita justamente para ser combatida de forma inteligente. Só que fica a gente também, tipo, cidadãos ali, né? Comuns ficam de mãos atadas, assim. Fogo, é complicado, né? É muito doido isso, né? É muito triste, muito. Sim. Me diz uma coisa, no começo da entrevista você mencionou assim, vagamente, uma coisa da igreja. Que igreja é essa? Eu sou cristão, né? E aí, já nasci numa igreja, né? Sou de uma igreja batista. E meus pais também já são de berço. E aí, por ser da igreja, eu sempre tive muita oportunidade, pelo menos na igreja que eu era, né? Tive muita oportunidade para fazer teatro, para fazer música. E acabou sendo muito bom porque desenvolveu um pouco a facilidade de comunicação. Né? Esses dias, por exemplo, eu dei uma palestra num estádio. Aí falaram, Duda do céu, mas você não travou lá? Não, pior que não, meu. Não travei, porque é tão comum eu estar à frente de pessoas. Tipo assim, quando eu tinha 13 anos, eu já fazia teatro na minha igreja que cabe 1.200 pessoas. Então, foi algo bom que me ajudou. É grande. E é lá no bairro da Lapa. No bairro da Lapa. E aí, uma das coisas que eu faço hoje também é ministrar educação financeira em igrejas, que é um trabalho voluntário que eu faço. 3 vezes por mês, eu vou em igrejas para ensinar sobre educação financeira à luz da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre educação financeira, dívida, reserva de emergência, o que a Bíblia fala? Tudo. Tudo. Leda. É incrível. Rapidamente, assim. Tudo. Eu nem sabia que a Bíblia falava sobre isso. Fala muito. A Bíblia, cara, ó, pra você ter uma noção. Tem um cara dos Estados Unidos que ele fez os cálculos e ele falou que a Bíblia tem 500 versículos que falam sobre amor, 700 versículos que falam sobre fé,
2.200 versículos que falam sobre dinheiro, finanças, essas coisas. Então, por que a Bíblia fala? Porque a Bíblia, além de ser um livro que tem a questão religiosa, espiritual, ela é um manual, né, de como viver, o que fazer, não matar, não roubar e tal, né? E dentro disso, tem vários princípios relacionados à educação financeira. Então, quer ver? Vou dar um exemplo. Dívida. A Bíblia tem um versículo que fala assim: aquele que toma emprestado de alguém se torna escravo daquele que fez um empréstimo. É ruim. Tem um outro versículo, o apóstolo Paulo vai falar: não deva nada para ninguém a não ser o amor. E está num contexto financeiro, o capítulo lá. Se a gente for falar sobre versículo de investimento, tem um Provérbios 13:11, fala assim: aquele que junta dinheiro aos poucos certamente enriquecerá. Então a Bíblia já está falando, caramba, e é legal que a Bíblia não fala junta pra caramba, fala junta aos poucos, que você vai enriquecer, né? Aos poucos, né? Aí a Bíblia vai falar, tem um versículo, por exemplo, que é bem legal. Ele fala assim: o sábio, porque quer ver? Eu chego no meu canal e eu chuto a porta, né? Eu falo, pô, meu, você é burro, meu, você gasta tudo que você ganha, meu. Como é que você pode... Porque o pessoal gosta de usar essas frases. A vida é uma só, eu posso morrer amanhã. Aí não morre amanhã e fica até 95 anos pobre, né? Então, eu uso esses termos, né? Tipo assim, para de ser burro, meu, você gasta tudo que ganha. Aí o pessoal fala, nossa, Duda, você não é evangélico, não é cristão, tá? Vamos ver na Bíblia aqui, então. A Bíblia fala assim: o sábio tem sempre dinheiro e mantimentos armazenados em sua casa, mas o tolo gasta tudo assim que ganha. Aí eu falo, cara, eu só mudei o tolo pra burro, né? Aí, outra coisa que eu falo, né? Por exemplo, o inteligente, quando ganha dinheiro, continua inteligente. O burro, quando ganha dinheiro, continua burro. Moral da história: antes de querer ganhar dinheiro, se esforça em deixar de ser burro, filho. Porque aí entra o caso dos jogadores. Ganhar dinheiro pra caramba, mas é burro. Com dinheiro, né? Burro financeiramente, tô falando, né? Com educação financeira. Aí você vai ver na Bíblia, fala, né? Procure a sabedoria, porque a sabedoria e o conhecimento valem muito mais do que a prata e o ouro, que era o dinheiro da época. Então ele tá falando, o conhecimento te enriquece ou te ajuda a enriquecer e é muito mais importante do que o dinheiro. Porque, aí frase minha, né? Burro com dinheiro faz burrice. Né? Eu dei um exemplo, né? Imagina que entra uma mula aqui. Um burro com dinheiro faz burrice grande. Dá bem braba, né? eu falo, imagina que entra um jumento aqui, um animal mesmo, um jegue. Se eu colocar um colar da Vivara, deixou de ser burro? Não, é um burro com um colar. Então, coisas caras em que não tem inteligência. Na sala igualzinho, vai cagar, vai arrancar a cortina com a mastigar. Então são esses exemplos que estão na Bíblia, só que elas estão na Bíblia de um jeito que muitas vezes a gente não repara, né? Então eu tenho uma ministração em igreja também, eu falo sobre isso, tem versículos na Bíblia que falam de ostentação, a Bíblia tem provérbio que fala que tem pessoa que parece pobre, mas é rica, mas tem gente que é pobre, mas tenta parecer rica, que é a ostentação, né? Então tem muita coisa sobre isso, e é legal que eu vou extraindo, né? Porque o Brasil é um país predominantemente católico, né? Então tem muita gente que acredita na Bíblia. Então, independente de ser cristão ou católico, país né? Cristão, geralmente, assim, né? Então eu vou falar, gente, vamos ver o que a Bíblia fala aqui, ó, isso e aquilo. Fiz até uma sketchzinha, né? Um teatrinho esses dias lá em casa, eu coloco umas perucas, né? E finge que é uma mulher e o marido, né? Aí o marido começava a falar um monte de besteira e a mulher ia rebatendo com a Bíblia. Olha o que a Bíblia fala, isso aqui, o que a Bíblia, né? Então, muito já está na Bíblia, só que a Bíblia acaba não sendo, as pessoas não prestam tanta atenção no que a Bíblia fala sobre vida financeira. E se a gente for pensar que, cara, eu estava vendo uma pesquisa que saiu no G1 esses dias, quem tem problema financeiro tem baixa autoestima. Quase 70% da população que tem, brasileira. Né? E aí ela vai ter hipertensão, estresse, depressão, insônia. Eu estava vendo que, segundo o IBGE, até 2022, segundo o IBGE, 57% dos divórcios eram por desentendimentos financeiros. Porque aí o cara também não dorme mal, aí né, fica mais grosseiro, trata mal a esposa. Começa a gerar estresse, fica irritadiço, né? E é interessante porque
de cada 10, quase 6 são por desentendimentos financeiros. Não é necessariamente a falta de dinheiro. É a ignorância a respeito do dinheiro. Por quê? Porque rico também divorcia por problema financeiro, né? Então, às vezes, é aquele negócio do homem querer gastar dinheiro pra uma coisa, a mulher fica brava, a mulher quer gastar. Né? Falta de alinhamento. De fazer aliança, uma coisa que eu tenho visto muito casal. no Instagram é mulher que, por exemplo, faz compra e esconde do marido. Tem. Sabe o nome disso aí, Leda? Infidelidade financeira. Tem até um termo pra isso. Mas tem vários vídeos assim. Tem. E tem um vídeo de uma mulher que tá varrendo a casa. Faz piada. Daí ela sai, toca a campainha, ela vai lá e bota uma roupa em cima da outra. E o marido não nota, ele tá lendo o jornal, ele continua lendo o jornal ou vendo o telefone. Então eu não me lembro direito o que ele tá fazendo. Mas ele tá distraído lendo alguma coisa. Aí ela vem com o vestido. Daqui a pouco toca a campainha, ela vai lá, é um sapato. Ela bota o sapato, que ela tava descalça. Entendeu? Ela acaba vai chegando, tem um monte de memes. Os memes servem muito pra mostrar, né? Mostrando isso, mostrando esses dribles. E por que tem essa infidelidade financeira? Aí é um exemplo de como a falta de alinhamento, que o Duda falou, né? Por exemplo, imagina assim, eu lido com mensagens assim o tempo todo, né? Duda, eu ganhei o bônus da empresa, o PLR, sei lá, o 13º, mas eu não vou falar pra minha esposa, porque se ela souber, eu sei que ela vai querer pegar esse dinheiro pra ir no shopping e comprar roupa. Ou então, Duda, eu ganhei um dinheiro, mas eu não vou falar pro meu marido, porque meu marido é sem noção nenhuma e ele só quer comprar coisa pro carro dele pra deixar com a roda grande, não sei o que lá. Então a pessoa começa a não contar o que ela ganha ou não contar como ela gasta. Só que isso aí gera um baita problema. Primeiro, porque é uma mentira, né? Mentira. E aí, quando a pessoa descobre, ela pensa, peraí, mas se a Leda tá fingindo sobre isso, tá mentindo, tá me enganando, quem garante que ela não mente sobre outras coisas? Aí começa a cair toda a confiança que tem no casal, que aí acaba gerando o divórcio. E qual que é o problema? A falta de... A palavra é uma coisa que você demora a vida inteira pra construir e se der uma batidinha já quebra, né? Tipo um copo de cristal ali, né? O pessoal fala, né, que demora anos pra conquistar a confiança, mas demorou um segundo pra quebrar a confiança, né? Pois é. E esse é o tipo de problema que muitos casais enfrentam. E aí é muito comum um dos cônjuges começar a estudar e o outro não. E é difícil essa fase, porque você tem que perseverar e mostrar que funciona. E como é que foi com a tua esposa e você? Como é que vocês se formaram juntos? Ela participou desse processo inteiro junto com você? Ela também, quando eu era CLT, ela também era. Então a gente trabalhava. Quando o canal começou a surgir, demorou um ano para eu realmente sair do CLT e ver que tinha engrenado mesmo a coisa. E aí eu comecei, e a gente começou a ganhar mais dinheiro, né? Só que a gente gosta muito de... Aí isso é uma coisa que o Gustavo Cerbasi fala, né? No livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né? Que é bem legal. Ele veio aqui também. Ele veio, é muito bom. Eu gosto muito dele, Ele fala várias coisas para casais. Uma coisa que eu acho legal é você ter metas individuais e metas em conjunto. Então, por exemplo, eu sou casado com a Maiara, minha esposa. Amor, o que você quer muito? Eu quero isso. E você, Duda? Eu quero isso. E nós dois, o que a gente quer? A gente quer quitar nosso AP. Então, esse foi o nosso foco. E aí é bom ter esse alinhamento, porque o gosto do homem sempre vai ser diferente da mulher. Sim. Né? E quando você estabelece metas que são em conjunto, como que a gente fez no começo? Mesmo antes, quando a gente não tinha muito dinheiro ainda. A gente separava um valor para cada um gastar como quiser. Não me interessa. Tá aqui. Teve a época que era tipo R$150 para cada, né? E aí depois a gente foi aumentando. E hoje, graças a Deus, a gente tem um valor maior. Mas a gente continua tendo. Tipo assim, o que nós temos é nosso. O patrimônio é nosso. A casa, o carro, o apartamento, os outros imóveis que a gente tem já comprado. É tudo nosso. Só que a Maiara, ela tem um dinheiro pra ela e eu falo, amor, gasta como você quiser e não me interessa o que você vai fazer. E ela continua trabalhando? Aí ela parou de trabalhar, por quê? Primeiro, porque não precisa mais. Essa é a verdade, graças a Deus. Tô ganhando um valor legal. Mas você não defende que
é preciso economizar, é preciso criar um patrimônio. Por que não precisa mais? Porque já temos um patrimônio bom. A gente já alcançou já um nível muito bom. Ela não faz nada? O primeiro ponto dela ter parado de trabalhar é porque eu estava palestrando muito ao redor do Brasil e ela não podia ir porque ela era CLT. Então é complicado quando um casal, um é PJ e tem a liberdade de ser empresário e o outro não. Ou porque não tem a liberdade. Muito, né? Porque o fato de palestra é um inferno também. Você está o tempo todo no aeroporto, fica uma noite em cada cidade. E aí era ruim, porque chegou uma época que eu estava dando muita palestra. E hoje palestra é uma das coisas que mais me paga bem. Né? É um mercado muito bom esse. A gente tá aí eu tinha que ir sozinho, e se ir sozinho é complicado quando você é casado, né? Então ela parou por causa disso. Aí hoje, ela queria ter vontade de parar de trabalhar quando a gente tivesse filho. Mas a gente acabou parando antes por conta dessas viagens para ela poder me acompanhar. Então hoje ela cuida da casa, mas é bem tranquilo. Ela faz as coisinhas dela, ela também faz uns projetos sociais. Esses dias mesmo ela foi visitar um instituto que tem lá na Cracolândia, né? Então ela faz algumas coisas. A gente faz muita coisa na igreja também, né? Mas trabalhar como CLT, ela parou. Então ela já até fazendo várias coisas. Mas enche a cabeça com várias coisas. É que ela não tem um emprego formal. Fixo, E ela até já quis ser minha secretária, mas eu falei, amor, não. Duda, eu não gosto muito da ideia de trabalhar o marido e a esposa no mesmo lugar e ficar 24 horas juntos fazendo as mesmas coisas. Eu acho que eu prefiro ter um espaço para depois se juntar para falar como é que foi o dia, essas coisas, né? Mas é uma opinião minha isso, né? Então, hoje ela não está trabalhando formalmente, principalmente para poder me acompanhar nas coisas que eu faço, mas ela tem as coisas dela, os hobbies, as coisas sociais que ela gosta de fazer, né? Então a gente está assim hoje. Mas foi uma necessidade, né? Como a gente não tem mais a necessidade financeira do trabalho dela, e a gente tinha a necessidade de estar juntos nos meus compromissos, aí foi muito melhor. E é legal porque às vezes, por exemplo, vou dar uma palestra em Florianópolis. Eu já pego mais 2 diazinhos, a gente já curte lá, já fica lá de boa, já viaja, né? Então, uma coisa muito boa da minha vida hoje, que é diferente quando eu era CLT, é essa liberdade. Trabalho pra caramba, trabalho bastante, mas tudo que eu faço me é prazeroso. Não tem nada que eu faça de trabalho que fala, putz, eu odeio isso, sabe? Não, tudo, eu gosto, né? E hoje a gente já tem um patrimônio legal, já temos imóveis, então a gente tá focando mais no Instituto agora em começar a transbordar, né, das coisas que a gente tem conquistado aí, né? E os projetos de filhos? Como é que vocês estamos com esse projeto. A nossa ideia era, amor, depois que a casa ficar pronta, a gente vai ter filhos. Só que tá nesse rolo a construção, né? Que agora que a gente conseguiu uma equipe boa lá, a gente acredita que no final do ano, ali começo do ano que vem, vai estar pronta, né? Mas a nossa ideia era essa. Mas queremos ter, a gente só tá esperando também, né? Mas a ideia a Mayara quer ter 3, eu queria ter 2, mas vamos ver se depois que vier o primeiro a gente não vai querer um só, né? Porque tem muita gente que fala, eu quero ter 7 filhos. Aí quando tem o primeiro, não, só um só tá bom, né? mas estamos assim, mas estamos vivendo um momento muito bom. E por que essa casa tá tão difícil de sair? Porque deu problema com a prefeitura, daí tinha árvore para cortar, que foi 300 mil anos para conseguir regularizar isso, sabe? E acertar na prefeitura, corte de árvore, compensação. Depois o projeto na prefeitura, nossa, que ódio que dá, meu. Você ia lá, você levava o projeto, aí eles falavam, esse muro aqui tem que corrigir aqui. Aí você ia, arrumava, eles tinham um prazo de 40 dias. Nossa. Daí eles falavam, agora essa porta aqui que tá torta. Eu falo, caramba, mas é a mesma porta que tava antes, por que vocês não avisaram do muro e da porta da outra vez, né? Parece que eles estão fazendo de propósito, sabe? É terrível. E aí, depois a gente acabou que pegou uma equipe de pedreiro que não deu certo, deu problema, aí tivemos que mudar, depois mudamos de novo agora, a gente tá com um que é bom. É o cara que tá fazendo a casa do Neymar, então espero que seja... espero que entregue a minha asa do Neymar, né? Que é um amigo nosso que ele tem sociedade com o meu sócio da incorporadora, né? Aí ele já fez a casa do Zico, da Jojo Todinho, do Falcão, do futsal. Aí ele tá fazendo pra gente lá uma parceria que a gente fez, né? Agora espero que fique pronta mesmo, né? Aí a ideia é, assim que a casa estiver pronta, a gente começar a planejar de ter filhos, né? Legal. Muito boa a conversa. Aprendemos Foi muito, ótimo. né? Que bom. Espero aprender mais com o seu livro. Boa. Você diz que os segredos para você sair da pindaíba é conquistar sua independência financeira. Campeão de vendas em finanças pessoais. Vamos ver os seus conselhos. Boa, vai ser um prazer. Né? Espero que gostem. Né? Dicas de economia doméstica. Aí, por que esse livro é para pobre, Oleda? Porque
as dicas, Duda, são voltadas para pobre. Então, por exemplo, eu vou dar dica de como viajar mais. Como você falou aqui, citando a Bíblia. Tem, por exemplo, como economizar na conta de energia. Tem várias dicas de renda extra. Tem várias dicas de como viajar mais gastando menos, porque viajar é gostoso demais. Muito bom. É muito bom. É um dos meus maiores prazeres, né? E o pobre também pode viajar. Aí eu dou dica de como economizar para poder viajar mais. Então, é um livro que vai ter coisas universais, como você falou, mas vai ter dicas específicas que para o rico não faz tanto sentido, mas para o pobre faz, né? Então, essa é a ideia, né? Aí, com muita alegria, vendemos aí 200 mil exemplares, né? E lançamos ele na África. Na África não, desculpa, em Portugal. E agora estamos querendo lançar em Angola também, porque lá fala português, né? Sim. Mas é isso aí, espero que gostem. Bom barato, parabéns pelo trabalho. Eu não conhecia todo esse seu lado, assim, com os trabalhos sociais. Eu conhecia muito superficialmente, fiquei muito bem impressionado. Que legal, obrigado. Depois quero até trocar uma ideia contigo, ver como a gente pode ajudar também. Tá bom, show de bola. Forma, pode ser muito legal. Obrigado pelo convite. Valeu. E pelo presente aí também. Né? Tá bom. E aí, lembrando também, a gente falou, né, o Duda citou aqui o Gustavo Cerbasi, tem o Papai Financeiro também aqui no... Thiago Godoy? O Thiago Godoy. Tem alguns também, né? A gente fala também de continuidade de vários assuntos e essa parte financeira também está envolvida aqui no podcast. Então, fica a dica aí para vocês maratonarem. Deixem aqui também nos comentários, conversem com a gente aqui sobre o que vocês acharam mais interessante, o que vocês já estão aplicando, o que vocês pretendem aplicar em breve. E até a próxima. Valeu! Valeu!